A arte de ler mentes é narrada de forma simples e por vezes até engraçada. O livro passa a mensagem que deseja sem ser um livro padrão ou maçante de autoajuda. O livro encaixa-se mais no padrão da psicologia, trazendo conceitos comuns de programação neurolinguística, PNL, de uma forma inteligente e descomplicada. O próprio autor abre o livro com uma nota explicativa dizendo que ele mesmo tem dificuldade para classificar a obra e que, na verdade, a classificação dependerá muito mais da interpretação do leitor. O objetivo de Fixus não é trazer uma visão fantasiosa ou irreal sobre a possibilidade de leitura da mente, mas sim mostrar de que forma é possível entender a mente das pessoas que nos cercam. Fixus é psicólogo, mas tem uma carreira de destaque em comunicação e marketing há muitos anos. Ele é convidado para dar palestras e também opiniões em diversos meios de comunicação e empresas, visto que é especialista em linguagem corporal e comunicação não verbal. É um pouco desse conhecimento que ele populariza com a arte de ler mentes. Ler mentes é realmente possível. Fixus realmente acredita que a leitura de mentes é possível, inclusive defendendo que é um fator natural humano e que nós o fazemos muitas vezes sem nem sequer nos darmos conta. Por isso, o objetivo do livro é explicar o que estamos fazendo e mostrar como podemos fazer melhor, potencializando a nossa capacidade e aumentando a melhoria exponencialmente. Descartes, um filósofo antigo, concluiu em seus estudos que o humano se divide em duas partes independentes que coexistem, o corpo e a mente. É impossível separar corpo e mente, pois eles são dois lados da mesma moeda. Tudo o que acontece em um afeta o outro. Um pensamento desencadeia uma resposta física, seja ela sutil ou evidente, como quando ficamos com raiva e franzimos a testa. Da mesma forma, o que acontece com o nosso corpo afeta a nossa mente, como quando ficamos muito tempo em pé e nos sentimos irritados, ou quando trabalhamos por muito tempo e nos sentimos estressados. Para entender a linguagem corporal e a comunicação não verbal, é crucial interpretar os sinais que as pessoas emitem com seus corpos, mesmo que de forma inconsciente. Estamos sempre sendo influenciados pela linguagem corporal dos outros, o que nos impacta mesmo que não saibamos exatamente como ou porquê. Ler mentes não é algo irreal, mas sim uma habilidade que faz parte do nosso dia a dia e pode ser potencializada. Uma das principais vantagens de saber o que uma pessoa está pensando é que isso nos ajuda a ser mais empáticos. A empatia significa tentar entender o ponto de vista do outro e criar relações harmoniosas com as pessoas. Para estabelecer empatia em seus relacionamentos, é preciso analisar cuidadosamente como as pessoas funcionam e adaptar nossa forma de comunicação de acordo com o indivíduo com o qual queremos nos comunicar. Isso inclui não apenas o discurso oral, mas também a linguagem silenciosa que emitimos com nossos corpos e gestos. Uma das maiores vantagens de obter empatia de alguém é que essa pessoa tende a gostar de você e um vínculo de confiança mais forte é criado quando nos comportamos de maneira semelhante ao outro. Quando nos entendemos como iguais, tendemos a gostar mais das pessoas que achamos parecidas conosco. Em última instância, também concordamos mais com aqueles que gostamos e com quem somos parecidos. Embora possa parecer que a empatia não seja essencial, ela é muito útil, por exemplo, em entrevistas de emprego ou na competição por uma promoção. Usar a linguagem corporal é uma das principais técnicas para se comunicar de forma eficaz. A primeira técnica é o alinhamento e espelhamento, ou seja, observe a postura da pessoa com quem você deseja desenvolver empatia e adapte sua própria postura a ela. Se ela mover alguma parte do corpo, você deve mover a mesma parte. Para que essa técnica seja eficiente, é crucial que a adaptação e cópia dos movimentos seja feita de forma sutil e gradual. No início, a cópia deve ser parcial. Outra boa ideia é copiar a expressão corporal da pessoa. Como ela não pode ver o próprio rosto, ver que você está se sentindo da mesma forma que ela ajudará a criar um vínculo de empatia mais rapidamente. O autor ressalta que não devemos simplesmente inferir um comportamento tomando como base o alinhamento corporal do nosso interlocutor. Por exemplo, uma pessoa de braços cruzados não está necessariamente bloqueada, ela pode estar simplesmente com frio.
Tudo isso pode parecer estranho a princípio, mas todo novo hábito parece esquisito nas primeiras vezes. A chave é a persistência. Outro item importante na comunicação é a voz. Seu timbre e tonalidade também devem se adaptar à voz do interlocutor, considerando elementos como tonalidade, plenitude, melodia, ritmo, força e volume. Da mesma maneira, precisamos analisar nosso público para saber quando usar ou evitar gírias, jargões ou experiências pessoais. A regra de repetir a forma como a pessoa se comporta também funciona nesse ponto, exceto se estivermos tratando de um relacionamento profissional, no qual devemos tentar manter o mínimo de formalidade. Não podemos esquecer de considerar a rapidez e intensidade da respiração e tentar nos conectar dessa forma também. Isso pode ser difícil dependendo de dificuldades pessoais ou do nível de energia das pessoas envolvidas, por isso precisamos ficar atentos se realmente é uma estratégia útil e se alterará dependendo de quem é nosso interlocutor. O timbre de voz tem que ser convincente e condizente com aquilo que você está falando. Ou seja, se você está pedindo calma, não adianta gritar e chacoalhar os ombros de seus interlocutores, ainda que essa seja muitas vezes nossa vontade. Da mesma forma, a linguagem escrita também deve ser adaptada, especialmente aquela feita por e-mail. Ao receber um e-mail formal, não devemos responder com abreviações. A recíproca também é verdadeira. Dependendo de sua escrita ao seu interlocutor, devemos sempre tentar encontrar algo em comum com ele ou ela, por mais difícil que isso possa parecer. Mesmo que não seja um assunto com um outro adicional, às vezes os dois podem ter hobbies parecidos. Não queremos obstruir e nos tornar obstáculos com nosso diálogo, mas sim tentar ao máximo ser abertos para um diálogo produtivo. Por isso, primeiro devemos concordar e depois conduzir a linha de raciocínio para o posto, se for o caso. Uma boa estratégia é usar frases mais suaves na hora de defender nossos argumentos e deixar a pessoa confortável para que ela fale dela mesma e você possa captar algo em comum. Em alguns casos, não é ideal se adaptar ao comportamento de alguém, especialmente se for algum comportamento que possa ser considerado ofensivo, como imitar o sotaque ou uma deficiência. Um pouco de bom senso nunca fez mal a ninguém. Como nossas sensações afetam nossos pensamentos e nossas impressões sensoriais são uma parte de nossos pensamentos, a preferência por um tipo ou outro de impressão varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, algumas pessoas preferem impressões visuais e outras auditivas. Outras pessoas são plenamente baseadas em princípios lógicos e não são afetadas pelo mundo sensorial como as demais. O que acontece é que essas preferências acabam afetando o nosso modo de pensar e, portanto, nosso modo de nos comunicarmos e de interpretarmos o mundo. Essa situação pode se tornar particularmente difícil quando estamos falando com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, em uma reunião, por exemplo. Nesses casos, precisamos nos certificar de que estamos usando todas ou a maior parte que conseguimos de impressões sensoriais diferentes. Para descobrir o sentido dominante de alguém, é necessário fazer perguntas sinceras e abertas. Muitas vezes, perguntar abertamente qual é a melhor forma de apresentar uma ideia pode ser uma estratégia eficiente para entender como nosso interlocutor prefere receber informações. Além disso, é importante lembrar que diferentes culturas e contextos sociais podem ter preferências distintas em relação à comunicação. Por exemplo, em algumas culturas, é considerado rude interromper alguém enquanto fala, enquanto em outras é visto como um sinal de interesse e engajamento na conversa. Outro ponto importante a considerar é o uso de linguagem corporal. Gestos, expressões faciais e postura podem transmitir mensagens complementares ou contraditórias àquilo que estamos dizendo verbalmente. Por isso, é importante prestar atenção não apenas às palavras que estamos usando, mas também ao nosso tom de voz e à forma como estamos nos comportando fisicamente. As emoções em 6 tipos: alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa e aversão. No entanto, é importante lembrar que essas categorias não são rígidas e as emoções podem se sobrepor ou mudar rapidamente. Além disso,
as emoções não são boas ou ruins em si mesmas, mas sim a forma como as expressamos e lidamos com elas pode ter consequências positivas ou negativas em nossas vidas. É fundamental que desenvolvamos a habilidade de reconhecer e compreender nossas próprias emoções, bem como as dos outros, para termos relacionamentos mais saudáveis e equilibrados. A empatia, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e compreender seus sentimentos, é uma habilidade valiosa nesse sentido. Para desenvolver essa habilidade, é importante praticar a escuta ativa e observar a linguagem corporal e expressões faciais das pessoas ao nosso redor. É também essencial cultivar a autoconsciência e a habilidade de identificar nossas próprias emoções, para que possamos lidar com elas de forma saudável e construtiva. 7 emoções básicas que todas as pessoas do mundo sentem independentemente de cultura ou localização são insurpresa, tristeza, raiva, medo, alegria, nojo e desprezo. Quando interpretamos a emoção de uma expressão, geralmente não sabemos o que a causou, por isso não podemos confiar completamente na expressão das outras pessoas. Essas emoções estão presentes em nosso dia a dia. Por exemplo, quantas vezes você já respondeu à pergunta "tudo bem com você", quando na verdade a sensação que você carregava era de que a qualquer momento tudo ia desabar? Os sinais que nos ajudam a detectar mentiras são chamados de sinais contraditórios, ou seja, são sinais que não condizem com a emoção que a pessoa está tentando apresentar, como o seu discurso. A maior parte desses sinais está no rosto, como coçar o nariz, por exemplo, ou nos olhos. O autor ressalta no encerramento do capítulo que devemos aplicar esses e outros métodos de forma consciente e evitar ser levianos. Afinal, acusar alguém de mentiroso é algo muito grave. Se você desconfiar que algo não está condizente, haja com cautela e dê à pessoa a oportunidade de sempre se explicar. Lembre-se das técnicas de discurso e diálogo aberto que já foram abordadas neste resumo. É preciso entender como alguém age naturalmente para saber o que está diferente em seu comportamento. A forma como pensamos e nos expressamos também é importante. Por exemplo, evitar usar a palavra "não" pode ser um ótimo começo. Em vez de criarmos frases negativas, devemos nos esforçar para passar a mesma ideia com frases positivas. Precisamos também tomar cuidado com objetos que podem servir de âncora e se tornar catalisadores de sentimentos, sejam eles bons ou ruins, como nossa memória. As emoções têm muito a ver com nossas sensações. Às vezes, colocamos uma carga emocional muito forte em um objeto ou local, de acordo com nossa experiência e memória. Em certo ponto, seremos capazes de agir de forma altruísta e empática de maneira inconsciente, resultando em um mundo melhor. No entanto, esse objetivo nunca será alcançado, pois existem indivíduos éticos incapazes de criar empatia, preferindo manipular em vez de compreender. O sucesso em qualquer área requer estudo e prática, e os exercícios são a chave para o aprimoramento. Em relação à leitura de mentes, essa habilidade pode ser desenvolvida por meio da prática, como mostrado em um ótimo livro que ajuda os iniciantes a compreenderem melhor o conceito. A leitura de mentes não é uma atividade mística ou absurda, mas algo que já fazemos diariamente. Podemos usar essa habilidade para obter benefícios e levar uma vida mais plena. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ficar por dentro das novidades e receber conteúdos exclusivos. Não perca essa oportunidade de aprender e se divertir com a gente. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.